Algumas pessoas ouvem o mundo inteiro, mas não escutam o que realmente importa. E há outras que nunca ouviram nada, mas conseguem sentir tudo. Hoje, você vai conhecer uma história que não precisa de som para emocionar. A história de uma mãe que nunca ouviu a voz da filha, mas que ensinou o mundo a ouvir com o coração. Respire fundo e se permita sentir, porque essa história vai falar com o seu silêncio também. Meu nome é Clara, tenho 30 anos, e desde que me entendo por gente, eu sou filha de uma mulher que nunca ouviu minha voz. Minha mãe se chama Marta. Ela perdeu a audição quando tinha apenas 8 anos, depois de uma meningite. Desde então, viveu cercada por um mundo de sons que ela não podia alcançar. Mas o curioso é que ela sempre entendeu tudo, até o que ninguém dizia em voz alta. Cresci vendo minha mãe se comunicar com gestos, com olhares, com sorrisos. Enquanto outras crianças ouviam canções de niná, eu aprendi o alfabeto em libras. Enquanto outras mães diziam, "Eu te amo", a minha desenhava o amor com as mãos. Lembro que, quando eu era pequena, as pessoas me faziam perguntas que eu não entendia. Mas sua mãe não ouve você chorar? Ela não tem medo de não perceber se você se machucar? E eu respondia com toda a certeza do mundo: minha mãe sente, e isso é mais forte do que ouvir. Porque era verdade. Eu podia estar no quarto, chorando, baixinho, e de repente ela aparecia na porta, com um olhar calmo e a mão estendida. Ela sempre sabia. Era como se o amor dela tivesse um sexto sentido, um jeito próprio de ouvir o que o mundo silenciava. A vida com ela nunca foi fácil, não pelo silêncio, mas pelo preconceito. Lembro de uma vez na escola, quando uma professora perguntou diante da turma: "Sua mãe fala?" E antes que eu respondesse, um colega gritou: "Ela é surda, deve ser muda também." Eu voltei para casa com os olhos marejados. Minha mãe me olhou, entendeu na hora e escreveu num papel: "Filha, não se machuque por quem ainda não aprendeu a ouvir o que não se fala. A ignorância é barulhenta, mas o amor é silencioso e eterno." Aquela frase ficou gravada em mim. Naquele dia, minha mãe me ensinou que o silêncio pode ser o som mais forte do mundo. Com o tempo, eu percebi que minha mãe tinha um dom. Ela lia o mundo com os olhos. Sabia quando alguém mentia, quando estava triste ou apenas precisava de um abraço. Ela lia os lábios, mas principalmente lia as emoções. E me ensinou a fazer o mesmo. Enquanto muitos falavam alto, tentando serem ouvidos, ela se comunicava com gestos pequenos, um toque no ombro, um sorriso no momento certo, um olhar que dizia: "Eu te entendo." Às vezes, eu achava que minha mãe ouvia mais do que muita gente com audição perfeita. A vida com a gente não foi generosa. Meu pai nos deixou quando eu tinha 6 anos. Disse que não aguentava viver com uma mulher que não falava. E foi embora. Minha mãe não chorou. Ela apenas escreveu em seu caderno: "Melhor o silêncio da solidão do que o barulho da indiferença." E continuou. Trabalhava em casa, costurando roupas para fora, e fazia tudo com um cuidado tão bonito, como se cada ponto de linha fosse uma prece. Eu cresci vendo a força dela, uma mulher que, mesmo sem ouvir, sabia transformar o ruído do mundo em paz. Anos passaram e eu cresci. Na faculdade, escolhi pedagogia. Queria ajudar pessoas a aprenderem a se comunicar, não só com palavras, mas com empatia. Num dos meus estágios, fui convidada a dar uma palestra sobre inclusão. O tema era Comunicação além dos sons. E quando subi no palco, senti um frio na barriga, mas olhei para a plateia e vi minha mãe sentada na primeira fila. Ela não podia ouvir uma palavra do que eu dizia, mas eu sabia, ela entendia tudo. Então, no meio da palestra, parei o que eu estava falando, olhei para ela
e comecei a sinalizar em libras. Mãe, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi sobre o amor, veio do seu silêncio. Naquele instante, a plateia inteira ficou em silêncio também. E eu juro, foi o som mais bonito que já existiu. Depois daquele dia, minha história com minha mãe começou a rodar o mundo. Fui convidada para contar a nossa trajetória em escolas, empresas e eventos. Mas para mim, o verdadeiro reconhecimento não estava nas palmas, e sim na forma como as pessoas saíam emocionadas, prometendo ouvir mais quem elas amam. Muitos vinham me dizer: Clara, eu nunca pensei no que é o silêncio de quem não ouve, ou agora eu entendo que a comunicação vai muito além dos sons. E eu sempre respondia: o silêncio não é vazio, é cheio de sentimentos que o barulho esconde. Alguns anos depois, minha mãe adoeceu. Os médicos disseram que o coração dela estava fraco. E foi irônico, porque, para mim, o coração dela sempre foi o mais forte que existiu. No hospital, passei os últimos dias segurando a mão dela. Ela já não conseguia mais escrever, mas os olhos dela diziam tudo. Antes de partir, sinalizou com esforço: Não chore, filha, eu te escuto daqui. E sorriu. Naquele momento, percebi algo que nunca mais esqueci. O amor verdadeiro não precisa de voz. Ele ecoa mesmo no silêncio da saudade. Às vezes, os maiores ensinamentos não vêm das palavras, mas da presença silenciosa de quem ama de verdade. Marta não precisava ouvir para ser mãe, e Clara não precisava falar para ser compreendida. Elas provaram que o amor ultrapassa qualquer limite, que ele fala através do olhar, do gesto, da alma. Então, se hoje você puder, olhe nos olhos de quem ama. Escute o que o silêncio tem a dizer, porque o amor mais bonito é aquele que a gente sente, mesmo quando o mundo inteiro se cala. Nem todo amor se ouve. Alguns se sentem e ecoam para sempre, porque às vezes as pessoas que o mundo chama de deficientes são justamente as que mais nos ensinam o que é sentir de verdade. Se essa história tocou você, compartilhe para que mais pessoas reflitam. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Aqui no Histórias e Inspiração, a gente acredita. Os maiores gestos ainda são os mais simples. Até a próxima!